Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, agora 2h33. Você ouviu aí Calma com Amanda Vanessa. Eu nem conhecia essa canção, mas ela já combinou perfeitamente aqui com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje, que se encontra no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, e alguns versículos daqui desse capítulo, que diz o seguinte: agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar como naquela época. Essas palavras aqui foram ditas por um homem chamado Caleb. E é interessante a história, essa passagem, ela começa aqui no versículo 6, quando Deus, ele disse para Josué que Josué faria o povo de Israel entrar na terra prometida. Quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, Deus faz uma promessa para eles através da boca de Moisés, dizendo: eu vou tirar vocês da escravidão e eu vou conduzir vocês para uma terra que mana leite e mel. Terra que Deus já tinha prometido para Abraão, muitos anos, 500, 600 anos atrás daquela geração que Moisés tirou do Egito. Só que existia ali no meio daquele povo uma certa falta de confiança, de fé, havia incredulidade. Aí o Moisés tirou o povo de Israel e o projeto era tirar eles do Egito e levar eles para a terra prometida. O Moisés seria a pessoa responsável por fazer, ele seria o guia turístico, o libertador, a pessoa que conduziria o povo da terra do Egito para a terra de Canaã, que era a terra que manava leite e mel. Aí Moisés tira eles de lá, aí chega um momento que eles estão no deserto, o Moisés, ele escolhe uma pessoa de cada tribo, das 12 tribos de Israel, e cada tribo, a origem de cada tribo é dos 12 filhos de Jacó, e aí ele escolhe uma pessoa de cada tribo, e da tribo de Judá, quem foi escolhido para espiar a terra prometida foi o Caleb. Ele era filho de Jefoné. Jefoné era um quenezeu, ele não era do povo israelita, mas a mãe de Caleb era hebreia, ela era do povo de Israel, então ele é considerado como um verdadeiro israelita também, por causa da mãe dele, por causa da fé dele também. E aí Caleb foi mais 11 espias, então foram 12 homens, um de cada tribo, espiar. Eles foram lá averiguar se aquela terra que Deus tinha prometido para eles era realmente uma terra que manava leite e mel. E esse manar leite e mel significa que é uma terra boa, é uma terra excepcional, é uma terra diferente de todas as outras terras, é uma terra frutífera, próspera, que tudo que planta pega, igual no Brasil, como se fosse o Brasil. O Brasil é uma terra que mana leite e mel, gente. Aqui tudo que planta pega em qualquer época do ano, é só você cultivar. E aí diz a palavra de Deus que esses 12 espias foram espiar a terra, só que chegando lá, eles viram realmente que a terra era muito boa, mas quando voltaram, apenas 2 dos 12 espiões que foram ver a terra, apenas 2 deles trouxeram um relato verdadeiro baseado na fé. Os outros 10 disseram um relato temeroso. Eram pessoas que não tinham a mesma fé que Caleb e Josué. Caleb e Josué foram os únicos que disseram para todo o povo: não, a Deus prometeu a terra, Deus vai nos dar essa terra, a terra é boa mesmo, do jeito que Deus falou. Eles olharam pelos olhos da fé, mas os outros 10 olharam pelos olhos humanos, na perspectiva humana, e disseram para todo mundo: a gente vai herdar a terra prometida, mas essa terra prometida é dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, e eles são homens tão grandes, eles são tão grandes que nós somos como gafanhotos diante deles. E esses 10 espias que trouxeram esse relato de medo, esse relato mentiroso, né, tentando desfazer a fé daquelas pessoas, a gente pensa: vocês são escravos e aí saem de uma terra, de um lugar para ir para uma terra para ter liberdade, mas agora o relato que vocês ouvem é que aquela terra é uma terra habitada por gente que você não vai conseguir vencer.
Era esse o relato dos 10 espias, mas Caleb e Josué foram diferentes. Eles, não, gente, nós vamos conseguir, a terra é boa, Deus deu pra gente, olha só pra você ver, eles viram, Josué e Caleb, eles viram que, não é que eles olharam e ficaram cheios de ilusão, não. Eles sabiam que Deus, o Deus que tirou eles do Egito e que manifestou todos aqueles 10 sinais, as 10 pragas, o Deus que tirou eles da mão do seu opressor, os egípcios, que dominaram eles por 400 anos, se Deus tirou eles da mão da maior potência mundial daquele tempo, Deus iria colocar eles naquela terra prometida. Mas os outros não quiseram. As pessoas sempre são pessimistas, né? Elas acreditam, elas preferem ter medo, voltar para trás, desistir, olhar, falar, é muito difícil, né, para mim. Então, elas preferem isso do que realmente acreditar e ousar, confiar e esperar. Porque Caleb e Josué tiveram uma atitude de fé, uma atitude diferente, eles ficaram encorajados e encorajaram as pessoas à sua volta a realmente tomarem posse da terra prometida. Moisés fez uma promessa para Caleb e para Josué. Só que eu quero pegar aqui, eu quero focar no Caleb. Fez uma promessa para Caleb. Quando ele fez essa promessa para Caleb, ele disse: Caleb, toda a terra que você foi espiar, aonde você pisou, vai ser seu e da sua descendência, para sempre. E Caleb guardou essa promessa. Ele guardou essa promessa porque não foi só Moisés que prometeu para ele, mas foi o próprio Deus. Porque você teve fé, porque você não duvidou, porque você confiou que eu posso fazer você herdar essa terra. Então você vai ter como herança todo o lugar que você pisou o seu pé. Ah, mas ele não era dele. Aí aconteceu um episódio aí nessa história, gente, que foi que o povo, por causa da incredulidade, ficou rodeando o deserto por 40 anos. Então, os 40 anos se passaram. Moisés morreu na faixa aí de 120 anos. Ele ficou 40 anos com esse povo no deserto, passando toda aquela tribulação, tudo por causa da incredulidade. Deus disse, toda essa geração incrédula vai morrer no deserto, eles não vão usufruir da terra prometida. Eu vou levantar novas pessoas, uma nova geração. E aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito, eles que vão herdar a terra prometida. Mas os incrédulos, os que tinham mais de 20 anos, não herdaram a terra prometida. Deus fez eles rodar no deserto 40 anos para que toda a incredulidade que estava contaminando aquele povo morresse. Porque o incrédulo, infelizmente, se um coração cheio de incredulidade, não vai receber nada, não vai ter nada. É necessário ter fé. E aí o que acontece? Os anos se passaram, então, os 40 anos. Aí Moisés morre. E nesse período que Moisés morre, Deus levanta Josué, encoraja Josué, libera para Josué uma palavra de força, de coragem, de ânimo. Você vai fazer esse povo herdar essa terra prometida. Moisés morreu, mas como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você, Josué. E Deus levanta, anima, Deus dá força, Deus dá poder para Josué. E ele começa a mobilizar com muita coragem, muita determinação, muita fé, muito poder de Deus, sabendo que Deus estava com ele naquele negócio. Ele mobiliza o povo agora para eles herdarem a terra prometida. Nesses 40 anos eles foram preparados, gente. Deus preparou eles com artes de guerra porque eles eram escravos, então eles tinham que aprender a lutar, tinham que aprender a manusear espadas e tal. E Deus foi capacitando eles nesse tempo do deserto. E o que acontece? Quando passa esses 45 anos, com a morte do Moisés, com esse período de 40 anos no deserto, o Caleb, ele chega para Josué para requerer a promessa que ele recebeu há 45 anos atrás. Ele tinha 40 anos quando ele foi espiar a terra, mas agora ele estava com 85 anos de idade. E o que me chama a atenção no Caleb é que ele diz: eu hoje, com 85 anos de idade, 45 anos se passaram, eu me sinto em plena forma como naqueles 40 anos. No dia que eu recebi a promessa, essa promessa me deu força, me deu encorajamento, me deu fé, eu não desanimei. Pensa numa pessoa não desanimar e esperar uma promessa por 45 anos. Gente, eu não tenho 45 anos e é muito tempo a minha vida, eu já estou esperando algumas coisas de Deus, já tem muitos anos e eu fico pensando, Caleb, 45 anos firmado numa promessa, 45 anos esperando um mover, um agir de Deus e que aquilo que foi prometido se cumprisse na vida dele. E ele disse: eu estou tão forte como antes, a minha força, a minha energia, a minha fé está inabalável. Eu admiro muito Caleb por isso. E ele foi. Josué falou amém.
Josué abençoou ele, disse, isso vai ser sua herança mesmo. Ele foi, tomou posse, e toda a descendência dele passou a possuir aquele lugar. Mas por que ele tomou posse daquela promessa? Porque ele não desistiu. Ele não esmoreceu, ele não duvidou. E nós não podemos duvidar. Nós não podemos ter o luxo e achar que Deus é uma pessoa que brinca com os nossos sentimentos, que brinca com a gente. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca com as nossas esperanças. Deus não brinca com o nosso coração. Jamais ele vai fazer isso. Mas o que ele pede de nós? Que tenhamos fé. Que possamos manter a nossa esperança nele, independentemente do que aconteça no percurso, no caminho. Às vezes tem algumas coisas que demoram, e muitas vezes, às vezes demoram não é nem por nossa culpa, mas por causa das circunstâncias da vida. Mas se Deus fez uma promessa para você, se você tem a esperança de algo que você sabe, você já orou, você já pediu, Deus já falou com você em algum momento da sua vida, você sabe que foi Deus que falou e está demorando, querido, vamos lembrar de Caleb. Quando eu penso em desanimar em alguns momentos da minha trajetória, quantas vezes eu pensei em desistir de tudo e desistir das promessas e pensar, poxa Deus, o tempo já passou, e os anos estão passando e eu estou esperando. Mas eu lembro de Caleb. Deus sempre traz o Caleb na minha mente. Deus sempre traz o Caleb e o Josué na minha mente. E é interessante nós entendermos. O tempo pode passar, mas Deus, ele não muda. Quando você mantém seu coração fiel, quando você mantém o seu coração cheio de fé, quando você mantém a sua esperança, Deus, ele cumpre as suas promessas. E qual a maior promessa? Talvez você tenha sonhos, você tenha feito projetos, você tenha recebido mensagens, você tenha recebido revelações, você tenha recebido, Deus falou às vezes com você, você vai atravessar oceanos, você vai pregar no mundo inteiro, você vai ser isso, você vai ser aquilo, vou mudar a história da sua família, e o trajeto. Esse momento agora, parece que nada do que Deus prometeu vai acontecer. Parece que nada do que você já pensou, sonhou, buscou, parece que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, os 45 anos de Caleb foi uma vida de silêncio. Parecia que não ia acontecer nada. Mas o dia chegou, a hora chegou e ele estava preparado, pronto, capacitado, com a mesma energia, com a mesma força, só que agora mais maduro, para poder tomar posse daquela promessa, daquela herança que Deus tinha prometido. Os 45 anos não esmoreceram a fé dele. Ele disse, eu continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. No dia que eu recebi a promessa, no dia em que Moisés me mandou, eu ainda continuo. 45 anos, eu mantenho minha forma, eu mantenho a minha fé, eu ainda posso viajar, porque o negócio é que ele ia ter que andar dias e dias. Eu ainda posso viajar e eu ainda posso lutar tão bem quanto naquela época, ou seja, eu não perdi a minha força. Eu tenho 85 anos, pensa num homem de 85 anos dizer, eu estou pronto para ir para uma batalha, e era para uma batalha que eles estavam indo, viu gente? Eles não chegaram lá simplesmente na terra prometida e falaram, cananeus, jebuseus, Deus prometeu essa terra pra gente, agora por favor, façam o favorzinho de dar licença. Saiam da terra, vocês agora podem sair pela esquerda, peguem seus pertences e vão embora. Não foi assim não, gente. Não foi no favorzinho, na educação, não. Eles tiveram que guerrear, eles tiveram que lutar. Eles entraram e lutaram contra os exércitos daquela cidade. Eles expulsaram os moradores dali. Eles tiveram que matar muita gente para poder tomar posse daquela terra. E o que quer dizer isso? Que a gente vai matar alguém? Não, calma, que isso agora é uma representação espiritual pra gente, tá bom? Nós vamos lutar por aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. As coisas não vão cair do céu de mão beijada pra você, não. Você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que fazer e pedir a Deus para te dar direção de tudo aquilo que você precisa fazer. Se você não tem forças, se você não tem, pede Ele para te dar, que Ele vai te dar. Senhor, me dá forças para fazer o que eu preciso fazer, para tomar posse das promessas, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. E Deus vai fazer, gente, Deus vai fazer. Não duvida, jamais. Creia no seu coração, creia tão somente. E tudo que Deus diz na palavra dele pra gente, para recebermos as promessas, para recebermos a fé, para recebermos o céu de glória, creia tão somente.
Jesus diz para Marta e Maria: mulher, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então vamos crer, vamos confiar e vamos manter, independentemente do que esteja acontecendo agora, mantenha a sua esperança e a sua fé em Deus. Não acabou, não acabou, não deixe acabar para você. Tenha fé, seja perseverante, porque Deus, Ele é fiel. Vamos orar nesse momento? Senhor, no nome de Jesus, te agradeço pela vida, Pai, do Caleb. Ele já morreu tem muitos anos, mas muitos anos mesmo, tem uns 4.000 anos, 3 a 4.000 anos. Mas a vida dele, as palavras dele, a fé e a perseverança dele, a coragem dele, a ousadia dele, esperando uma promessa por 45 anos, hoje nos motiva e nos encoraja a não desistir de nenhuma das promessas que o Senhor nos fez. A tua palavra, ela é um livro de promessas, de o Senhor falando e prometendo coisas e o Senhor cumprindo promessas, porque o Senhor não falha. O homem falha, mas o Senhor não falha. O Senhor nunca falhou e o Senhor nunca irá falhar. Que o nosso coração esteja firme nas tuas promessas. Sabemos que o Senhor tem vida abundante pra gente aqui na terra. E eu sei que depois daqui da terra, da vida abundante que o Senhor tem pra gente aqui, o Senhor nos prometeu buscar. O Senhor prometeu buscar a sua igreja. O Senhor prometeu vir do céu e nos buscar. O Senhor disse: eu vou preparar moradas e eu vou buscar vocês para que aonde eu estiver, vocês também estejam. E essa é a nossa promessa. Queremos viver a abundante vida que o Senhor prometeu para nós nessa terra. Que sejamos a tua voz aqui nesse lugar. E que no fim possamos viver essa promessa, onde o Senhor virá do céu nos buscar e nos levar para o lar eterno. Que o Senhor fortaleça as nossas vidas, que nunca venhamos esmorecer, que nunca venhamos desfalecer. Mas mesmo quando as nossas forças se acabarem, quando no físico não tivermos mais energia, muitas vezes nem para orar, quando muitas vezes só as lágrimas descem no nosso rosto, que não venhamos esquecer, Senhor, que o Senhor está conosco, mesmo nos dias de aflição. O Senhor nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Nunca, nunca mesmo. Que nós possamos ter essa confiança plena no Senhor. Abençoe cada vida aqui. Abençoe cada pessoa que me pediu oração. Visita cada lar. Cada pessoa enferma, angustiada. Cada pessoa desanimada da vida, desencorajada, desacreditada de tudo. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a incredulidade. E que uma dose de fé venha sobre nós. Porque Jesus, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Libera fé a cada coração nesse momento. Uma dose de fé, de encorajamento, para que essa pessoa levante do chão. Levanta, Senhor. Levanta os caídos, os desanimados. Encoraja e fortalece as nossas vidas. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Desde já te agradeço. Amém.